E vamos para o último mês de atualizações, e é o mês presente, né? Por exemplo, o dia que nós estamos gravando é dia 12/12, um número aí cabalístico, porque foram 4 atualizações. Se você dividir 12 por 4 dá 3, então mais ou menos a cada 3 dias teve uma atualização que fecha no 12, sabe? Eu falei um monte de coisa que também, né, Dani? Não quer dizer nada. Pois é. Mas essas atualizações são muito importantes porque todas as atualizações de dezembro, quase todas, né? Uma delas não é, mas quase todas têm muito a ver com segurança, controle, transparência, enfim, coisas que o Instagram tem batido muito na tecla para se tornar uma rede mais segura para as pessoas, né? A primeira delas é o Take a Break. Por enquanto ele está disponível só nos Estados Unidos ainda, mas basicamente você vai poder definir uns limites de tempo. Sabe quando a gente fazia os pomodoros? Que de 40 em 40 minutos você para dar uma pausa? Basicamente você vai poder fazer isso dentro do Instagram. Você vai poder definir, por exemplo, que eu quero ficar no máximo 15 minutos seguidos dentro do Instagram. Então, quando você atingir esses 15 minutos, ele vai te mandar uma notificação e falar assim: não é hora de você parar um pouquinho, não? Por que você não volta mais tarde? Tipo o que outras redes já fazem, né? Às vezes o Netflix, o Amazon Prime, você começa a assistir muito episódio seguido, o cara já fala: pera, você tá aí mesmo? Você ainda tá assistindo? Então acho que vai ser muito interessante, né, para quem quer ter um controle melhor. Hoje em dia a gente tem muito essa coisa de, às vezes, precisar se desintoxicar de telas, né? Então acho que vai ser bastante eficiente. E já existe uma funcionalidade para isso, né, Rick? Sim, você consegue controlar o tempo máximo que você pode ficar naquela rede, né? Mas essa atualização traz aí para você fazer as pausas. Por exemplo, eu quero ficar o tempo máximo 2 horas usando o Instagram. Quando você atingir 2 horas, ele te envia uma notificação. Já como a Dani disse, você pode aí fracionar essas horas e aí ele vai te notificar todas as vezes das frações. Então, por exemplo, 2 horas. Fiquei 30 minutos, 30, 30 e 30. São 4 frações de 30. Então, se você atingir os 30, ele te notifica. E uma outra atualização referente à usabilidade também vai ser principalmente importante para os adolescentes, é o controle de atividade, que eles chamam Your Activity. Você vai conseguir ter um controle maior e excluir várias publicações, fotos de uma vez só. Basicamente, com essa atualização, eu estava lendo a respeito, né? Tem um blog do Instagram que explica tudo isso, que foi várias atualizações juntas, né? A gente tá brincando aqui que foram 3 por dia, mas basicamente isso daí foi um pacotão que o Instagram trouxe e falou a público. Mas o que ele quer dizer é para você ter um controle maior sobre o que ele chama de sua pegada digital. Então, para os jovens terem mais controle sobre como que eles são vistos na rede. Então, ele vai poder excluir várias fotos, excluir vários comentários, enfim. Ele vai ter maior controle sobre o que aparece dentro do perfil dele. E aí, outras atualizações, né? O Instagram ele trouxe muitas atualizações esse mês focadas nos adolescentes, né, Rick? Sim, e é muito importante porque são os hard user, né? Tem muito adulto hard user, mas os adolescentes com certeza são os mais e muitas vezes eles entram ali no celular, na rede social e não saem mais. É só usando, esquece às vezes até de comer. Eu tenho um sobrinho que na época que ele tava mais adolescente assim, até para comer você tinha que ir lá chamar no quarto, senão ele não saía, porque era só ali YouTube, Instagram, nas várias redes sociais e pulando de uma para outra assim sem parar. E uma das atualizações, inclusive, tem relação a isso, né? Eles falaram que eles estão tentando entender como que eles vão fazer meio que um algoritmo, a gente já falou que são vários algoritmos, diferenciado para os adolescentes. Então, para as contas de pessoas menores, eles querem fazer, trabalhando junto com psicólogos e vários profissionais, de, por exemplo, o adolescente está vendo conteúdo sobre games há 2 horas. Há mais de 30 minutos, o algoritmo vai começar a te entregar pro adolescente conteúdos diferentes, para incentivar aquele adolescente a ver coisas diferentes e não ficar preso ali naquele mesmo conteúdo, né? Como o Rick falou, imagina, ficar o dia inteiro vendo o mesmo conteúdo. Então acho que isso é bem importante. Outro ponto importante sobre adolescentes é que você não vai mais poder marcar algum adolescente na sua postagem. Eu não sei como o Instagram pensa isso, mas ele pode... Ah, tá. Porque eu ia falar, muitos influenciadores aí adolescentes, tipo assim, né, que fazem novelas e tal, teriam essa... Se o adolescente não te segue, você não pode marcar ele. Basicamente, uma pessoa que o adolescente não conhece, não pode marcar ele. Ah, legal, Tem essa questão aí porque é muito recorrente, né? Uns doidos aí que ficam vasculhando e tentando encontrar criança pelas redes sociais e como ela não tem ainda essa maturidade ou até malícia, né? Às vezes cai nessas conversas aí. Então,
até um outro ponto, quando você estava falando, que é a questão dos pais também, né? Do controle dos pais. Sim, isso aí, inclusive, repercutiu muito na mídia nacional essa semana, né? Nessa semana que a gente tá gravando. Mas, basicamente, eles vão lançar o que eles chamaram de controle parental. Isso daí só tá previsto para ser lançado em março do ano que vem, mas já repercutiu porque é muito importante. Eles vão fazer uma forma de linkar o perfil do filho com o perfil do pai, né? Do filho menor de idade. E o pai vai poder saber quanto tempo o filho passa na rede. Que eu acho que tem muitos pais que trabalham fora que às vezes nem tem noção que o filho fica o dia inteiro na rede, né? Sim. E outro ponto interessante também, que você estava comentando sobre... Às vezes tem esse pessoal meio maluco que vai seguindo as crianças, né, e tudo mais. Então, o jovem, ele vai poder notificar o pai, mandar uma notificação pro pai quando ele denunciar algum post ou alguma mensagem que ele receber. Então, às vezes ele recebeu um inbox ali e aí ele vai nas solicitações de mensagem, né? Se ele denunciar, ele vai poder notificar o pai dele sobre isso, né? O pai ou a mãe. Bacana, hein? Isso daí vai funcionar muito bem. Precisa disso daí, porque principalmente para criança, tá se perdendo muito controle nelas. Os pais às vezes não sabem o que elas estão fazendo na rede. E outro ponto importante com relação ainda aos adolescentes e jovens é que o Instagram mencionou que eles estão trabalhando para deixar o algoritmo ainda mais rígido para os menores de idade. Então, tudo que aparece ali de conteúdo sugerido, seja no feed, no Reels, no Explorar, vai ser mais rígido ainda para evitar que os menores tenham um contato com conteúdos que não são adequados para a idade deles. E a última atualização do mês de dezembro tem a ver que eu acho que para quem trabalha com marketing, que é o CTA, o Call to Action, que é o quê? Chamar para ação. E qual é a atualização que eu estou falando? É do link, porque antigamente você colocava ali o domínio ou o endereço do site que você queria mandar e ficava aquele nome. Agora você vai poder colocar o texto que você quiser. Então, por exemplo, ouve agora, clique aqui, compre agora. E ainda tem a questão de você editar cor, que tem a ver então com a sua paleta de cores, com a sua marca. Então você vai poder fazer tanto o texto editável quanto a cor. Eu particularmente gostei muito dessa atualização nos stickers, né? Porque às vezes você mandava lá, às vezes uma landing page, sabe? Uma página de venda, alguma coisa. Ficava bem tosco, né? E agora você pode colocar uma CTA ali muito mais direcionada. E uma outra, não atualização, né? Mas um rumor que tá rolando aí essa semana, foi um burburinho muito grande na internet, é porque parece que o Mosseri, ele tava numa audiência e ele mencionou que eles estão trabalhando em, de repente, voltar com a opção do feed cronológico. Então, quando a gente falou lá do nosso episódio do algoritmo, a gente disse que o Instagram percebeu que os usuários perdiam muito conteúdo e aí eles resolveram criar esses montes de algoritmos que a gente conhece. E, basicamente, o que tá rolando, eu até vi um post, o Mosseri respondendo uma caixinha de pergunta, que questionaram ele sobre isso. Ele falou assim, a gente tá trabalhando sobre isso, a gente não sabe ainda como a gente vai materializar, mas a gente quer dar a opção para você como usuário escolher se você quer ver algumas coisas em ordem cronológica ou se você quer continuar na forma que a gente conhece hoje, com o algoritmo entregando. A justificativa é que você vai dar mais controle para o usuário. Eu, particularmente, gosto que o algoritmo me entregue, porque eu acho que a inteligência artificial é muito mais inteligente do que uma ordem cronológica. E você, Rick? Eu também... No começo eu achava estranho, quando eu comecei a usar o Instagram, dele entregar desse jeito, que eu já peguei com o algoritmo. Ele não colocar a última postagem, eu segui uma ordem cronológica, mas hoje eu acho muito melhor porque ele já vai a partir dos seus interesses. Então, mesmo que você segue, às vezes a pessoa, sei lá, tá com conteúdo um pouco diferente dos seus interesses, às vezes ele não coloca pra você, ele coloca... Porque imagine se você segue, sei lá, 1000 pessoas. Então também vão ser muitas postagens para ele te entregar. Então ele vai fazer um filtro ali mais ou menos. Ou porque você curte mais as coisas daquela pessoa, então você vai ver. Eu prefiro isso do que ter uma ordem cronológica e você ter que fazer... Imagine o tamanho do feed que você vai ter que arrastar para poder encontrar. Exato. Eu vou jogar uma polêmica aqui. Você que é o cara das polêmicas, mas eu vou jogar uma polêmica. Fala sério, quantas pessoas a gente não segue só por educação? Que você realmente não gosta daquele conteúdo. Você segue, às vezes até assim, não é nem que você não gosta da pessoa, mas às vezes é um parente que não produz conteúdo e você tá no Instagram pra consumir conteúdo. Então, cara, eu gosto de deixar que o algoritmo entenda o que é relevante pra mim, porque eu que dou esse apitim, né? Eu que curto a postagem, que paro pra assistir, que clico. Então, eu que tô falando pra ele o que é relevante pra mim. Então, eu gosto muito dessa ideia.